Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao podcast número 21 do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Chegamos ao 21º. Hoje nós vamos estar realizando o último podcast do mês de 2021. Né? Vamos entrar em férias junto com os jogadores do Flamengo e voltaremos no dia 24 de janeiro, na segunda-feira, anterior ao primeiro jogo do Campeonato Carioca, que será dia 26 de janeiro. Então, 24 de janeiro, a gente vai voltar para falar como é que vai estar a estrutura do Flamengo, né? Com certeza um novo técnico, o que eles fizeram no departamento médico, fisiologia, fisioterapia, como é que vai estar o gramado do Maracanã, que vai entrar em obra agora no dia 28 de dezembro, e por cerca de 90 dias, né? Vão botar um gramado híbrido, um investimento de 4 milhões de reais, enfim. Nesse dia 24, a gente vai iniciar o ano de 2022 com o pé direito, já colocando todas essas novidades, e a partir da semana, 2 dias depois, começa o Campeonato Carioca, e a semana seguinte, a partir do dia 31, como toda segunda-feira a gente grava o nosso podcast, vamos falar dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Então, estaremos entrando de férias hoje, descansando um pouquinho, e voltaremos dia 24 de janeiro. Hoje nós vamos falar, sempre aquele pedido de sempre, né? Você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like. E você que já está inscrito, cara, dá uma força para a gente aí junto ao YouTube, dê o seu like com relação ao nosso 21º podcast. Muito bem. Hoje nós vamos analisar 3 jogos aí pesados, né? Hoje nós vamos analisar os 3 últimos jogos do Flamengo. 2-1 contra o Ceará, no Maracanã, né? Na terça-feira, dia 30 de novembro, o Flamengo jogou contra o Ceará no Maracanã 2-1. O jogo lá em Pernambuco, na sexta-feira passada, contra o Sport, 1-1. E, finalmente, o jogo de ontem, que eu tive o prazer e a honra de estar no Maracanã, depois de muito tempo sem frequentar o Maracanã. Prazer e a honra por estar lá, mas uma grande tristeza por ter uma série de acontecimentos, né? Um gol do Pedro que foi anulado pelo VAR. O Flamengo jogou muito mal, nós vamos falar sobre isso no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada, mas, enfim, mais cansado, não foi uma coisa fantástica. O Santos mete de 1-0 e o incrível aconteceu, né? Gabigol perde um gol de pênalti, bateu na trave, jogou para fora. Então, tudo que tinha que acontecer de ruim aconteceu ontem nesse jogo do Flamengo e Santos no Maracanã. Então, vamos analisar esses 3 jogos, bater essa bola aqui entre nós, né, com vocês. E hoje vamos estar contando aqui com os nossos debatedores, Wagner, né, e o André, o nosso fisioterapeuta preferido, dentro do carro, um cara profissional, não deu tempo de chegar em casa, mas está lá, atendeu o cliente com a camisa do Flamengo, que deve ter feito um trabalho especial, sem dúvida. Então, vamos lá. Vamos começar com Flamengo e Ceará 2-1, Wagner, no Maracanã, terça-feira passada. Fala um pouquinho sobre esse jogo. Paulo, já é difícil lembrar os detalhes, né? Terceiro jogo que praticamente em 6 dias, né? Acho que terça, sexta e segunda, né? Foi. Mas foi desses jogos, acho que foi o que se salvou, né? A gente não sabia como o time ia voltar depois daquela tragédia contra o Palmeiras, e foi com força máxima. O time correu, a torcida apoiou, teve um momento de trégua ali, né? Todo mundo queria saber como que a torcida ia reagir, se iam criticar o Andreas Pereira, se iam vaiar o time, né? Então foi um jogo interessante, assim, né? Uma pena que o Flamengo, no dia seguinte, né, ainda manteve a chance do título. No dia seguinte, quando aquela virada do Atlético Mineiro sobre o Bahia, o Flamengo se despede também do brasileiro. Então foram 2 eliminações aí em 4, 5 dias, né? Mas é o tipo do Atlético Mineiro com o Bahia, só um detalhezinho para botar pimenta no seu feijão aí. 2-0 Bahia. E o Atlético no Mineiro... segundo tempo. O jogo termina o primeiro tempo 0-0, Bahia foi 2-0 e deixa de virar. E o primeiro gol foi de pênalti do Atlético. Então, vamos lá. E aí, né, Paulo, o Flamengo joga de uma forma, até me surpreendeu, a vontade, a determinação. E aí já vou cruzar a bola aí para o nosso amigo André.
começa mais uma série de ocorrências médicas, né? O Flamengo vai, na semana seguinte, no jogo seguinte, o Flamengo anuncia que nem Diego Alves, nem Isla, nem Rodrigo Caio, acho que não me engano, Davi Luiz jogou na sexta, se não me engano, Felipe Luiz jogou, Arão jogou. Aí depois sai a notícia que o Vitinho ia fazer o Rodrigo Caio ia fazer uma artroscopia. Hoje saiu a notícia, ontem à noite, que o Vitinho vai fazer também. Então, assim, o Gabigol na sexta-feira não viajou também para o jogo com o Sport. A série de coincidências, de ocorrências médicas, assim, não acaba, né? E só leva a certeza de que o Flamengo foi para essa final da Libertadores totalmente despreparado do ponto de vista médico, físico, né? O time acabado, né? E não foi à toa que o ano está terminando de forma frustrante aí. E só passando para o André, totalmente desprovido de condições físicas, técnicas, etc., e ainda com o técnico de Renato, o Renato como técnico, né? Ou seja, vai confiar no plantel assim lá na. Né? Não, o plantel vai resolver o problema, vamos entrar em campo. E hoje eu vi um comentário, André e Wagner, interessante, eu não estou lembrando o termo, o Miller, daquele programa que participa de uma mesa redonda, né? Ele falou que a defesa do Flamengo, ele usou um termo, cara, espetacular, que fora é uma defesa, não falou ultrapassada, mas ele falou que é uma defesa que não existe mais. Quer dizer, o Rodrigo Caio sempre com problema, inclusive agora fez uma cirurgia no joelho, o problema dele era a panturrilha, era a coxa, agora foi o joelho. Né? O lateral esquerdo, que vai e volta, também não tem condições. O Isla também está com problema. O Diego, goleiro, também está com problema. Quer dizer, nós só temos o Davi Luiz, cara. E o Davi Luiz também não é garoto, né? Já tem uma certa idade. Então, assim, o que vai acontecer ano que vem, né? Com essa defesa, assim, de pessoas de uma certa já idade avançada para o futebol e rotineiramente se machucando. Rotineiramente machucando. O lateral esquerdo, o back central e o goleiro, e agora o nosso lateral direito também se machucando. Mas fala aí, André. Flamengo e Ceará. Ceará. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Bom, contra o Ceará, a gente estava naquela expectativa, como o Wagner falou, né? Como a torcida ia reagir, ela reagiu fantasticamente bem. Eu achei muito bom. E aí, olhando o campo, né, eu já percebi os jogadores um pouco mais próximos um dos outros, né? Apesar do Mauricinho não ser um grande técnico ainda, não ser... E botou o René de lateral esquerdo. Pois é, né? Não ter, mas, cara, pelo menos o cara ali entende de alguma coisa, provavelmente, porque ele deu uma melhorada, apesar de não ter sido ainda, né, o melhor dos mundos. Você via claramente um padrão tático ali no Flamengo de 4-4-2, né? Você tinha uma linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio e 2 defendendo, e no ataque você ficava 2, 4 e 4. Então, você já via um padrão. Se estava errado, se estava certo, isso é outra coisa. Mas você via um padrão, você via os jogadores respeitando um padrão. Ele defendia em 4-4-2 e atacava em 2-4-4. Então, isso me surpreendeu. Eu gostei do posicionamento. Eu falei, pô, o cara pelo menos posicionou os jogadores, entendeu? E eu acho que muito da gente ali contra o Ceará ter tido alguma efetividade melhor foi também por isso. Entendeu? Simplesmente da saída do Renato e uma reposicionamento tático. Simplesmente isso. Né? Porque problema físico continuamos tendo, não tinha como recuperar. Problemas de condicionamento a gente continuava tendo, não tinha como recuperar. Mas pelo menos a tática deu uma boa melhorada. Eu vi o Flamengo contra o Ceará até tendo bastante chance, mas muito displicente nas finalizações, né? Errando muita finalização, né? A gente poderia finalizar aquele jogo ali muito mais facilmente do que aconteceu. A gente sofreu contra o Ceará, diga-se de passagem, o Ceará só perdeu, acho que 6 vezes no campeonato. É um time que perde pouco, mas a gente podia ter matado o Ceará mais cedo, né? Mas a gente
perdendo displicentemente as finalizações. Bom, quanto à questão física que o Wagner falou, a questão de saúde mesmo, né, dos jogadores, cara, é simples. Quando você vai... Exemplo, né? Quando você vai pregar um prego, se você usar um alicate, você vai pregar o prego, mas ele vai entrar todo torto, porque você não tem a ferramenta correta. Se você pegar uma ferramenta, um martelo, super maneiro, não sei o que, ele vai entrar bem. Se você pegar aquela pistola, que você só encosta na madeira e faz pluft, ele vai entrar perfeito. Tudo é ferramenta. O nosso campo, o ano inteiro, tanto no Maracanã quanto no Ninho do Urubu, cara, é uma lástima. Os jogadores falam. E isso prejudica demais. O menisco, né, que vai ser operado, o Rodrigo Caio, Vitinho, né, e foi o Pedro. Você vai sofrendo microtraumas, e você vai sofrendo lesão. Isso você tem, você está correndo, piso irregular, não pode. Cara, é Flamengo. E assim, cada time joga 2 vezes ali, o Flamengo joga 50% dos jogos ali. Não podia ter tido aquele gramado ali do jeito que estava o ano inteiro. Fora isso, nós temos que ter um departamento, né, de condicionamento físico, de preparação física profissional. E tem que se pagar por isso. Né? Parece que o Flamengo gasta bastante com jogadores e economiza em outras áreas. Né? A gente perder profissional para Vasco da Gama, a gente não pode perder profissional para Vasco da Gama. Agora, deixa eu te falar uma coisa, André, só enfatizando. Eu assisti vários trechos da eleição agora e me preocupou muito. Aliás, quero fazer até uma crítica, né? Os jornalistas que entrevistam, pelo menos nesse dia, entrevistaram o Braz, e os caras... o Braz, eu acho o Braz um belo profissional, eu gosto dele. Não é um cara que se comunica muito bem, ele não tem esse dom, ele tem assim uns lapsos quando fala. Mas ele deu uma dominada. Escuta, teve uma jornalista que perguntou, escuta, mas vai haver reformulação? Aí começou a falar, ele falou, olha só, eu queria dizer para vocês o seguinte, toda vez que... eu sempre digo, né, que quando está ganhando, nem tudo está bem, nem quando está perdendo, nem tudo está ruim. Vamos parar. Porra, peraí, cara, não é isso, não. Peraí, deixa eu te falar. A área, como você falou, a área médica, olha só, o Arrascaeta levou 43 dias para se recuperar, está sempre todo mundo se machucando, a estrutura do campo está muito ruim. Quem é o responsável pelo campo? Eu ontem fui no Maracanã, eu, como sou leigo, olhando de cima, não estava tão mal para mim, eu não estava lá, não estava pisando e tal. Mas deve estar com problema, tanto que os caras vão fazer a reforma agora, eles vão levar 90 dias, vão gastar 4 milhões de reais e fazer uma grama híbrida, né, natural com artificial. Mas, assim, ele respondeu de uma forma e ninguém aprofundou. E, cara, então, o presidente deu uma declaração, o Braz vai sair? Não, esse cara é um vencedor. A percepção que eu estou sentindo, tomara que eles tenham dito isso só para a plateia, os torcedores, e que tenha havido uma falta de competência dos jornalistas que não aprofundaram de uma forma adequada, na minha opinião, na entrevista, e internamente eles vão fazer o trabalho que tem que fazer. Está tudo muito ruim, está todo mundo desorganizado, tudo confiando. Os técnicos foram contratados de forma assodada. O Renato, eles tinham que saber que o Renato era um ruim, entendeu? Então, o departamento médico, como você falou, tem problema, o departamento de preparação física tem problema. Perdemos... Não é que o Vasco é um co-irmão, mas, cara, o cara não está com problema seríssimo de pagamento. Como é que o cara pode sair do Flamengo para ganhar mais no Vasco? O clube, até pouco tempo, não pagava água. Porra. Então, será que eu espero, sinceramente, que aquilo tenha sido um discurso para a plateia do Braz. Eu acho que ele tem que entender que tem que fazer muita coisa, inclusive eles têm que fazer uma autoavaliação dos erros cometidos, no sentido de não confiar demais no elenco. O elenco é muito bom, ótimo, mas tem que ter uma estrutura em volta. Né? Tem uma estrutura. Você pode ter um departamento de marketing de uma empresa fabuloso, mas se o cara da fábrica fizer uma merda de um produto e o cara financeiro não controlar o dinheiro para comprar as coisas na hora certa, a empresa não funciona. Então, o Flamengo é um departamento de marketing, que é o futebol, que está ótimo, a nível de plantel, com algumas questões que nós vamos discutindo, mas a estrutura em volta não dá suporte.
Vamos lá, André, desculpa. Não, que isso. Então, é isso aí que você está falando. Eu acredito até que também eles falaram que está tudo bem antes da eleição, até porque para não causar uma briga política também, né? E a véspera das eleições. E espero que ele... Foi dada depois. Essa declaração foi dada depois. Quando ele isso foi... aí é pior, muito pior. Não, quando ele ganhou, quando perguntar para o presidente, Landim, o Braz vai sair? Não, esse cara é um vencedor. Vou abrir mão. Aí, Braz, você vai reformular? Não, essa ideia é o seguinte, cara. Tudo que você... Quando está ótimo, todo mundo acha que está tudo bem. Nem tudo está bem. E quando está ruim, nem tudo está mal. Isso não é... Isso é o tipo de uma resposta absoluta que é dada. Se tem profissional do outro lado com P maiúsculo, não, peraí. Isso é uma resposta padrão, desculpe. Mas o teu departamento, olha só, o cara tinha que fazer o dever de casa e levar pontos. Olha, aconteceu isso no departamento médico, com a Arrascaeta, com não sei quem, o Pedro teve que operar, jogou bola, teve que operar. Ontem disseram que o Vitinho ia jogar, mas que ele ia fazer uma artroscopia leve. Porra, se o cara tinha que fazer uma operação, por que estava jogando ontem? Eu não sei. Você pode dizer isso para gente. Mas, assim, eu acho que se o cara vai operar, tem que tirar o cara de campo, porra. Bota o cara na cirurgia e recuperação. Então, assim, ele tem... Eu acho, repito, eu peço a Deus que o Braz tinha dito aquilo para a plateia e que internamente ele saiba que tiveram vários problemas esse ano e que ele tem que trabalhar, já que ele se habilita a ser o vice-presidente. Não adianta dizer o que você faria, você está criticando, você está... Não, eu estou na minha de criticar, eu sou torcedor. E você que se habilitou a ser vice-presidente, você tem que perceber o que está acontecendo e reformular esse negócio aí, cara. Porque a gente não pode mais viver nos louros da vitória. O Flamengo não pode viver nos louros da vitória. Porque, sabe o que a gente está ouvindo hoje em dia? Não sei se vocês estão ouvindo isso. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Não, eu sabia, isso aí acontece ciclicamente. Eu falei, não, cara, vocês estão falando bobagem. A gestão continua ótima, sob o ponto de vista de estrutura financeira e de gestão. Agora, o Flamengo bobeou em algumas coisas, mas tem que voltar, porque ele está preparado para isso, e vocês não. Vocês não. O futebol carioca não está preparado para enfrentar o Flamengo. Agora, o Flamengo tem que se organizar. Com certeza. E o grande pior, né, foi a questão do Pedro, por exemplo, que um médico de fora do Flamengo que descobriu que o Pedro tinha que operar. Isso é imperdoável. Isso não pode existir. Né? E, sinceramente, a gente precisa ter uma reformulação muito grande na estrutura do futebol, na estrutura do departamento médico, na estrutura da comissão física, né? Porque a gente precisa de profissionais, não só no campo, que já sejam realidade. A gente não pode buscar um cara para... não, disseram que você é bom. Não, o cara tem que ser bom. Tem que vir o cara bom. Porra, a gente tem dinheiro. E foi o que você falou, o Flamengo ele não é banco. Não é banco. Agora, André, tem o seguinte também. A gente também agora vai cometer um outro erro. Eu, como torcedor, você como torcedor e o Wagner como torcedor, podemos cometer esse erro. Eu, pessoalmente, não quero cometer esse erro, porque eu tenho essa pinima com o Jesus, porque eu acho que ele não foi fair com o Flamengo, porque ele renovou o contrato. Se ele tivesse renovado e ido embora, tudo bem. Eu estou começando a ficar preocupado, também, mais uma vez, talvez isso é papo de torcedor aqui fora e tal. Jesus, ontem a torcida gritou, mister, ontem no jogo, o Flamengo está jogando muito mal. Então, assim, a gente também não pode ficar dependendo do Jesus. O Flamengo é maior do que o Jesus, entendeu? Então, eu estou achando que também tem uma Jesus-mania aí, ou Jesus-idolatria. Eu não espero que a diretoria do Flamengo não esteja nessa. Esteja buscando outras alternativas, porque como dependia do plantel, agora vai depender do Jesus, porra? Não. Eu acho até que... foi o que eu falei naquele outro vídeo, né? Aí, nesse caso, eu sou mulher de malandro, eu adoraria o Jesus de volta. Mas o Jesus ele não pode ser a qualquer preço. Não pode. O Flamengo é muito maior que ele. Não, eu volto, mas eu volto em maio. Então, tchau. É para voltar em janeiro. Quer voltar? É em janeiro. É isso. Se não for isso, tchau. Vá com Deus. Entendeu? Porque se você falar, então vamos esperar você. Aí o Flamengo está deixando o Jesus ser maior do que o Flamengo. Não pode ser.
Não pode ser. Ele não é o Jesus da Igreja Católica, ele é Não o é. Jesus ser humano, factível, entendeu? E ele fez um belo trabalho, mas tudo bem. Não é possível que só exista no mundo um técnico europeu, que o técnico brasileiro para nós não tem. Aliás, o Flamengo prestou um grande serviço ao futebol brasileiro, cara, expondo o Renato. O Renato realmente, como técnico de futebol, não existe, cara. O cara realmente não tem tática, não tem técnica, não tem nada. É um cara que comanda bem vestiário, se dá bem com o jogador. E ele tinha. Porra, o cara estava dizendo que ele ia para a seleção, substituir o Tite, cara. Então, assim, o Flamengo prestou dois grandes serviços ao futebol brasileiro. Trazendo o Jorge Jesus, que mudou e reformulou toda a estrutura do futebol brasileiro, marcar na saída, o tipo de armação de jogadas, etc., estudos, etc. O Jesus reformulou o futebol brasileiro. Hoje todo mundo marca na saída. O goleiro não dá mais aquele chutão para cima, joga com o zagueiro. Então, isso foi trabalho que o Flamengo fez trazendo o Jesus. E o segundo grande serviço que prestou é mostrar quem é o técnico Renato. Porque realmente, cara, a gente perdeu. Copa do Brasil, 3-0 no Maracanã. Vamos relembrar, só um minuto. 3-0 no Maracanã para o Atlético Paranaense. Tá? Perdemos para o Renato. O Renato perdeu. Perdemos 4-0 para o Internacional. O Campeonato Brasileiro perdemos. Ele foi abrindo mão, e tal. E perdemos a Libertadores, a final, cara. Então, e até tem uma brincadeira que estão dizendo aí que ele realmente é um cara que cumpre as promessas, ele é um vingativo, né? Tomou de 5-0 do Jesus, também tirou o Flamengo de 3 campeonatos esse ano. Assim, só sumarizando, o Flamengo não pode ficar dependente, ele é muito maior do que qualquer técnico, mas existe no mercado internacional alguém que possa ser, que a torcida fale, o pessoal da imprensa fale, tudo bem, mas os diretores do Flamengo, os dirigentes, têm que estar buscando e trazendo o cara certo. Não dá mais para errar, não, hein? Já foram 3 tiros na água depois do Jesus. Podemos tem tempo, né, Paulo? Tem tempo, né? Tem tempo para escolher, né? Não tem pressão de tem que. Nós estamos hoje no dia 7. O Flamengo, falamos aqui que o primeiro jogo do Carioca é 26 de janeiro. Ainda que não queira botar o time titular no Carioca, a gente tem praticamente 2 meses. Ou seja, não dá para ficar igual foi naquela época do Dome, né? Que o Jesus saiu assim de um dia para o outro, ou na troca para o Senna, ou na troca para o Renato. O Flamengo tem tempo para fazer essa escolha sem volta de férias 7 de janeiro. Esse técnico tem que estar lá uma semana antes para conhecer. Mas você concorda que se tiver que, por exemplo, né, esse cara chegar para o dia 15, dia 20, janeiro a gente vai ter um jogo do Carioca, fevereiro só Carioca, o primeiro jogo da Libertadores é final de março. Se tiver que sacrificar... Não, eu não concordo. Eu acho que o cara tem que estar lá até o dia 10 de janeiro, o técnico tem que estar trabalhando, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, como eu falei, não pode mais apostar. Tem que contratar um cara já certo. E aí, se for o Carvalhal, espero queimar minha língua de verdade, torço muito que o Flamengo ganhe tudo. Mas, assim, entre o Carvalhal e até o Galhardo, que é daqui do lado, eu prefiro o Galhardo. Por quê? Eu vou explicar por quê. O Carvalhal, ele parece ser um bom técnico, mas é um cara que ele só pegou times pequenos, né? E ele está bem lá com o Braga agora, tudo bem, ele é o primeiro dos últimos, né? Porque fica atrás de Sporting, Porto e Benfica. Mas quando ele estava num dos grandes, que foi o único clube grande que ele treinou, que foi o Sporting, ele ficou em quarto, entendeu? É como se você, num Carioca aqui, fosse treinar o Fluminense e ficasse em quinto, atrás de um americano. Mas, André, não pode. Você não acha que o Flamengo... Eu acho que o único momento que ele poderia provar alguma coisa, ele não provou nada. Agora, ganhou um campeonato aí, a Taça de Portugal, em cima do Benfica, ganhando as duas, ida e volta. Mas com um time que não é propositivo em cima do Benfica. Era um cara que ele esperou o Benfica jogar para ele poder jogar. Né? É um estilo de jogo diferente. É a mesma coisa. Uma coisa é você treinar o Fortaleza, outra coisa é você treinar o Flamengo. Entendeu? Uma coisa é você treinar o Braga, outra coisa é você treinar o Porto.
entendeu? Então, eu fico assim, meio assim com o Carvalhal. Tomara que eu esteja completamente errado se o Flamengo contratar o Carvalhal. Eu espero muito. Eu quero que ele seja campeão do mundo, entendeu? Mas eu esperava que fosse um cara que já fosse vitorioso em alguma coisa. E Mas, você, André, vai? não, eu acho que a gente está cometendo um erro, a gente como torcedor e talvez os dirigentes, espero que não esteja no mesmo pensamento que a gente, de limitar a portugueses. Como se Concordo. português fosse uma escola maravilhosa de técnicos. Você tem o Mourinho, que é um técnico que se destacou assim, né? Fora isso, você não tem grandes técnicos para falar que, porra, Portugal é uma escola, entendeu? Mas a história do idioma. Porra, tudo bem, mas a gente pode um espanhol como o cara como o Domi era, né? Um argentino como é o cara do Fortaleza. Você tem alguns idiomas mais próximos, porque ficar nesse assunto de Carvalhal, Vilas Boas, Jesus, porra, caralho, aí a gente vai ficar o Mas o resto da vida tendo treinador português? Jesus. Mas, Wagner, É, é síndrome de Jesus. A gente só pensa em português. exatamente. É O isso aí. resto da vida a gente vai ter treinador português? Então, assim, o Flamengo tem que pensar num profissional, um cara que entenda, com capacidade, que, por exemplo, que o Domi não tinha, com experiência, né, de gestão de elenco, o Não Rogério Brasil. também. E não, brasileiro, na minha opinião, eu gosto do Tite, tá? Mas eu acho que ele é diferenciado, mas obviamente que o Tite não vai largar a seleção em 2022. Agora, a gente não tem outro nome, entendeu? Agora, por que não pensar? O Galhardo andou, né? Tá na mídia ainda, algumas conversas que tiveram. Será que o Flamengo fez o esforço real para chegar num cara desse, entendeu? Aquela velha história que a gente conversou no último podcast. Quanto que você economiza num salário de um treinador e você tem 2, 3, 4 pernas de pau que pagaria essa diferença, sim, né? Pô, ontem Mas, entrou o Matheus França, né, Paulo? Você viu o Matheus França entrou, que é um menino de 17 anos. Eu até vi o lance dele, ele chutou o jogador do Santos, né, meio ainda ansioso e tal. Mas, cara, o Vitor Gabriel jogou um monte de partida, não fez nada. Então, eu não estou dando. O Vitor Gabriel nem deve ser tão caro assim. Mas o Flamengo tem que liberar espaço no elenco, com seus Renês, com seu Léo Pereiras, etc. E liberar espaço no orçamento. E gastar com técnico de ponta, cara. Entendeu? Tá na hora. A gente perdeu um triênio do Landim com o aprendizado de Jesus e tudo que a gente aprendeu com Jesus foi jogado fora. e aí tem um detalhe que a gente tem que dar um crédito para ele por causa do coronavírus, né, cara? Que realmente 19 foi espetacular, 20, 21, qualquer qualquer administrador em 2021 de qualquer coisa, de países, de estados, municípios, a gente vai ter que relevar. Sim. Então, assim, porque a crise do coronavírus impactou em tudo, né? Em tudo, em tudo. Arrecadação, economia, enfim, foi muito complicado. Então, o Landim teve um grande momento em 2019 e 2020, 2021, impactado pelo coronavírus, né? Impactado pela saída súbita do Jesus, o time se perdeu, a organização se perdeu. Mas agora, a partir de 2022, reeleito por 3 anos, ele tem tudo para recuperar aquilo que foi perdido, na minha opinião, com a competência da estrutura que ele montou, etc, etc. Mas eu concordo que não podemos pensar só em técnico português ou técnico, até mesmo técnico latino-americano de bom nível. Mas a gente não sabe, Wagner, se no mundo, assim, no mundo do futebol que eu estou dizendo, né, teriam técnicos, digamos assim, de competência para a gente poder contratar que não sejam os técnicos portugueses, os técnicos, por exemplo, inglês. Porra, o preço deve ser um absurdo em libra, não sei. Eu não conheço o mercado internacional de oferta de técnico, mas eu concordo que a gente não deve ficar nem ligado ao Jesus nem aos portugueses. Temos que ligar a competência ao perfil que a gente está querendo. Aproveitando a saída do Wagner para pegar um refil, eu vou pegar aqui eu vou pegar fazer uma propaganda aqui, ó. Eu vou pegar o meu refil também. Eu tomei, recomendado por você, eu tomei essa, mas eu ainda Gostou? um segundo esse paté. E não tem garrafa, né? Só tem lata, né? Mas o André,
um ponto que também a gente até discutiu lá no outro grupo que a gente tem, né? Você Eu falou, concordo Luciano, contigo. A Estelinha é boa também. Pô, eu não vamos lá. posso que eu estou dirigindo, pô. Meu Vocês produtor, estão fazendo inveja aí, eu não posso que eu estou dirigindo, estou dentro do carro, pô. Não, e eu tenho uma vantagem de vocês aí. Aqui em Minas, amanhã é feriado. Aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, né? Nossa Senhora da Conceição Padroeira. Então, hoje é um dia que eu falei para minha esposa que a gente vai tomar uma cervejinha, fazer um petisco aqui. certo. Mas Olha só, o que eu queria falar dos portugueses, Paulo, é que, assim, você falou um ponto muito correto. A gente não consegue tirar um técnico da Premier League. Você pode ir lá no time que briga para cair no rebaixamento, a gente não tem capacidade de tirar um técnico de lá. Então, Libra. tem que olhar para outros mercados. Tem que pensar assim, será que lá no campeonato da Turquia, né, esse técnico do Fortaleza, olha a história desse cara. Esse cara começou Ele é argentino, né? ele é argentino, mas ele começou nesse Defensa e Justiça, que agora a gente escutou falar. Ele foi campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça, inclusive passando por cima de São Paulo. E aí depois ele foi contratado para o Chile, para um time chamado União La Calera, que o Flamengo jogou na Libertadores, inclusive, que era um time que a gente nunca tinha escutado falar. Ele pegou o time, levou lá para vice-campeão e jogou uma Libertadores e veio para Fortaleza, cara. É o primeiro técnico, é o primeiro time da história do Nordeste a se classificar para a fase de grupos de uma Libertadores, nesse formato, né, que classifica os 4 primeiros, né? Ele já está classificado para a fase de grupos, cara. O Fortaleza, uma rodada de antecedência, cara, assim, é assustador. Então, assim, de novo, não estou dizendo que ele tenha estofo, experiência para chegar e tomar conta do Flamengo, mas tem que olhar esse mercado. Esse menino que trabalhou no Flamengo, Barbieri, que eu acho que foi um erro, mas com 30 e poucos anos, fez um trabalho bom no Bragantino. Assim, vai aparecer ao longo do tempo jovens treinadores ou com alguma experiência que o Flamengo tem que monitorar. Senão a gente vai ficar a vida inteira falando de Jesus, como era no passado. A gente toda hora tinha problema, chamava o Carlinhos. Carlinhos vai ser o novo treinador do Flamengo. Tem que fazer essa cabeça girar aí, gente. E esse cara do Fortaleza, né? Ele nos fez ver o quanto o Rogério era fraco, né? Porque ele pegou um time do Fortaleza e foi muito melhor do que o Rogério. E a gente achou que o Rogério fazia um bom trabalho no Fortaleza. Em detrimento, digamos, em benefício do Rogério, deixa eu te dizer uma coisa. O Rogério, no Fortaleza, ele estruturou um Fortaleza que não existia. Centro de treinamento, organização. Sim. Ele levou todo o know-how dele do São Paulo para lá e montou. Isso... E ele fez um bom trabalho. Verdade. Mas evidenciar que hoje, pedindo aqui autorização aos nossos membros, né? Porque hoje é um bate-bola, porque os jogos do Flamengo não foram decisivos. A gente vai falar um pouco de cada um, mas eu acho muito melhor a gente falar do que a gente está falando agora. Eu quero voltar lá atrás, quando a gente fez um podcast, que a gente estava falando dos times brasileiros, dos 20 times brasileiros. Na época, o Botafogo estava na parte B e tal, e que a gente botou lá uma relação das dívidas e das gestões. E a gente dizia naquela época, obviamente que não se inventamos nada, é só olhar os números. Olha, esses times do Nordeste estão chegando. Eles estão organizados. A gente esperava que o Bahia viesse, o Bahia lá com Paulo Maracujá, né? Não me lembro agora. Era um presidente do Bahia, que era um cara famoso, que organizou e tal. Mas o Bahia não foi tão bem, está disputando para não cair, etc. Mas olha o Ceará, olha o Fortaleza. Desculpa. E o Ceará também está bem. Olha o Fortaleza. Olha o Fortaleza. Perde o Rogério, né? 2 vezes. Não teve poder de fogo para disputar com o Flamengo a vida do Rogério, saída pela 2ª vez. Vai buscar esse técnico, o nome dele é complicadíssimo, não parece nem argentino. O cara faz um trabalho e vai para a fase de grupo pela primeira vez na história. E essa primeira vez vai se repetir 2ª, 3ª e 4ª, enquanto o Cruzeiro e o Vasco não saem da 2ª divisão, amigo. Time de potencial enorme no passado. Vasco, uma torcida enorme. 2ª maior torcida do Rio de Janeiro. Gestão, organização, seriedade. E esses times do Nordeste cada vez mais. E tem os times de mecenas, que eu não sei até que ponto vão continuar enquanto os mecenas assim o desejarem, né, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro.
E tem um time que é financiado por uma empresa que é o Red Bull, né, o Bragantino, que também fez um bom trabalho esse ano. Né? Não brigou para não cair o Bragantino. O Bragantino brigou para disputar alguma coisa mais em cima. Então, assim, eu acho que o cenário do Brasil, sob o ponto de vista de futebol, e o Botafogo foi o 21º colocado esse ano no Campeonato Brasileiro. Ele foi o primeiro da Série B. Entendeu? Então, assim, e aí até estava brincando com um amigo meu botafoguense, querendo me sacanear. Mais uma vez eu disse, meu amigo, eu fui o 21º, eu fui o vice-campeão, eu fui o segundo, cara. Lembra? Ainda não foi agora. Vamos deixar para o ano que vem, quem sabe, mas a gente acha que não e tal. Então, assim, eu acho que em 5 anos o cenário do futebol brasileiro vai dar uma mudada. Estão dizendo que vem os árabes aí, o Paulo Guedes anunciou na visita dele que ele fez no exterior, dizendo que tem 2 árabes querendo colocar dinheiro, como colocam na Inglaterra, como colocam na França, o PSG. Então, assim, o cenário vai mudar muito, cara. E quem tem gestão vai brigar. Quem não tem gestão vai cair e vai ficar. Há quanto tempo o Cruzeiro? 3 anos na segunda divisão? Vai para o 3º ano, né? O Vasco vai para o 2º ano, já é o 5º ou 6º ano que ele está na segunda divisão. O Vasco teve 4 rebaixamentos, vai jogar a 5ª Série B. 5ª Série B. Mas, enfim. O Paulo, e ainda tem também a gestão do Cuiabá, né, que vem também com essa gestão de empresa, já vem subindo, e se manteve Atlético Goianiense, cara. Atlético Goianiense está disputando a vaga na Libertadores. Não está tão bem o Cuiabá. Ele tá ali. Ele não vai cair. Ele precisa de um empate só para não cair, né? Mas, por exemplo, o Atlético Goianiense ontem venceu o Inter fora de casa. A estrutura do Cuiabá, né? Libertadores, cara. A estrutura do Cuiabá, que seria um clube que ia lutar para não cair, ele não está lutando para não cair. Ele veio benzinho ali, lutando até por Sul-Americana. Eu acho que isso é um fato, e se quem não perceber isso, a gente tem amigos botafoguenses, vascaínos. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma relação maior. Apesar do Wagner morar em Belo Horizonte, ele tem uma relação enorme aqui com o Rio, nasceu aqui e tal. E você fala com os caras, e eu não falo mais futebol, porque ainda tem aquele romantismo. O Jairzinho, o Rogério, Roberto, e o cara do Vasco fala do Roberto Dinamite. Entendeu? Então, assim, acabou, meu irmão. É passado. E a velocidade é enorme. Se você não se tocar, e graças a Deus o Flamengo, nesse aspecto, apesar de eu criticar o excesso de CAC, o Flamengo, pelo menos, está se mantendo. Já pagou, segundo, não sei se é verdade, 13º salário dos jogadores. O Flamengo não atrasa salário há 9 anos. E foi o que você falou também, né, Paulo? Uma brincadeira. Flamengo... Isso era uma rotina dos últimos 2 décadas. O Flamengo atrasava o salário. O Flamengo não atrasa um salário há 9 anos. Aí o Vampeta, o filósofo Vampeta, que não deixa mentir, né? E você falou, né, que a pandemia, logicamente, afetou os clubes esses 2 últimos anos, mas esse ano, agora, o Flamengo teve 1 bi de faturamento. Não teve? Teve um bi de faturamento. Então, quer dizer, com toda essa pandemia, né, o Flamengo teve 1 bi. No ano que vem, imagina, né, porque a gente vai ter também bilheteria, né, que a gente teve só no final do ano. Renovação do patrocínio da camisa, que é 30 bilhões ano, fizeram por 10 anos na época da seca, agora o Flamengo é quem é, e querem fazer por 5 anos 60 milhões, não sei se vão fazer, ou 100, sei lá. Isso é brincadeira, perto da Premier League, perto do Campeonato Espanhol e tal. Então vai vir, e competência, gestão e competência chama dinheiro, cara. E é um building up, é um crescimento que vai vir, e os patrocinadores, né? O BRB está felicíssimo com o Flamengo, 1 milhão de contas, 2 milhões de contas, participação enorme. Então, assim, quem não acordar vai dormir deitado, vai ter pesadelo, porque vai ser complicado. E não é. Acabou, cara. Acabou a época do amadorismo, que o Nilton Santos assinava um contrato em branco, o Garrincha tomava injeção. Eu estou falando do Botafogo porque são 2 situações que eu me lembro de ter lido recentemente. O Leandro do Flamengo, o Leandro assinava em branco também.
Aliás, um comentário para passar agora. Vamos passar para os últimos jogos, logo para a gente bater a bola. Eu soube hoje que o Leandro, desde a década de 50, foi o único jogador do Flamengo. Ontem eu fui buscar meu filho lá na Gávea, né? Vi as estátuas do Leandro, do Raul, do Mose. Até brincamos com relação ao Júnior. Do Zico. O Zico é o corpo completo, né? Tá, o Raul é o busto, né? Raul, Andrade, Adílio, Nunes, todo lá. O Leandro está lá. O Leandro foi o único jogador, desde a década de 50, que nunca vestiu nenhuma camisa, exceto o manto sagrado. Porque outros foram para a Europa, não vestiram no Brasil, o Júnior e o Zico. Tiveram outros que vestiram, né? Mas não tem o busto. O Adílio foi para o Curitiba, né? O Adílio foi para o Curitiba. Eu não me lembrava disso, mas me lembrava que o Andrade foi para o Vasco, o Tita foi para o Vasco, o Bebeto foi para o Vasco. O Adílio, quando estava no final da carreira, foi para o Curitiba, o Adílio. Mas eu estava brincando porque eu falei, cara, dos grandes, aí a gente estava vendo que eram os jogadores de 81, né? Que estão com busto lá e que não estão, né? Pô, então tá lá Rose, tal, Zico, tal, Tita, tal. O Tita não, é exatamente. O Tita e o Júnior não estão com o busto lá. Aí eu falei para o meu filho, pô, eu acho que o Tita, porque ele fez uma opção vascaína, o Bebeto também não. O Bebeto não foi de 81. O Bebeto não foi de 81. Mas, enfim, o Bebeto foi um grande jogador do Flamengo, foi criado no Flamengo, mas também não foi um cara que foi Vasco, muito alegre, para a nossa opinião. O Júnior, eu falei para o meu filho, eu acho que estão discutindo o tamanho, o que vai ser. Não pode ser nem busto, nem pode ser o corpo do Zico. Tem que ser alguma coisa intermediária. Porque o Júnior foi um ídolo fantástico do Flamengo, né? Mas, pô, por que ele não está lá, né? Ele tinha que estar lá naquela... Eu acho que estão discutindo o tamanho, o que vão fazer para ele, né? Bota até a cintura, pelo menos, pô. Eu acho que botar até o cinto dele, porque o Zico o Zico não tem para ninguém. E os outros, né? E nem o Lico, né? Não tem nem o Lico, não tem nem o Tita e nem tem o Júnior. E o Tita não vai ter nunca, Paulo. O Tita eu posso te falar que não vai ter nunca. Porque o Tita, assim como o Bebeto, tem uma fama de traíra, né? Ele foi no Vasco numa condição esquisita, assim, né? E esse é o trabalho que a área de patrimônio histórico do Flamengo vem fazendo. Praticamente a cada ano eles inauguram 2 ou 3 novas dessas estátuas aí, né? É muito legal. Eu fico muito feliz cada vez que eu vou lá e vejo essa turma sendo reconhecida, né? Cara, eu fiquei muito feliz em entrar, eu não vou no Flamengo há anos, entrar ali naquele hall, aquela organização. Aí você tem do lado esquerdo a lojinha, uma puta loja com tudo. Pô, cara, me deu uma alegria ver tudo muito organizado, muito bem feito. Beleza. Bom, podemos passar pelo Esporte Flamengo, porque... eu só queria falar uma coisa do Flamengo Esporte. Hein? Eu só queria falar uma coisa do Flamengo Esporte. Só uma única coisa. Que jogo do Hugo. O Hugo fechou o gol contra o Sport. Tomou um gol ali, teve a falha do Mateuzinho, coitado. Falha do Mateuzinho, brava, né? Mas que jogo. Aos 5 minutos de jogo, ele me faz uma defesa, a bola já entrando, ele vem, pula, tira quase de dentro do gol. Né? O cara veio pela lateral assim, né? Pela linha de fundo, ele fechou o ângulo, o cara cruzou para o meio, o cara chutou no meio do gol, ele conseguiu se recuperar e tirar. Cara, que defesaço. E durante o jogo ele fez outras defesas. Seguro, acho que alguém falou no ouvido dele, falou, meu filho, não bobeia com o pé. Chegou a bola no teu pé, chuta. Não, mas qualquer coisa. O que você falou do jogo do Sport, pode repetir do Mateuzinho e do Hugo do jogo de ontem contra o Santos. Exatamente. E ele fez uma bela defesa do Hugo ontem. Eu acho que o Hugo... Tu viu o depoimento dele? Ele deu uma entrevista no outro dia, da saída do jogo, em que ele falou que família, etc, etc, e o pastor dele tem ajudado muito ele. Ele voltou com a noiva, praticamente. Eu não sei se ele devolveu o Jaguar, não sei. Mas o resto ele fez... Deixa o menino ter o Jaguar, né, coitado? Porra, coitado, tem que comprar um Fiat para ele, não dá, cara. Dá um Fiatzinho. Paulo, eu acho que o Flamengo tem... esses jogos que a gente está falando de hoje aí, né? Ceará,
Sport e Santos. E agora ainda tem o Atlético Goianiense na última rodada. E a gente falou, e vai ter um pedacinho de janeiro, fevereiro inteiro e março. O Flamengo tem que botar alguns desses talentos para jogar. Por exemplo, a falha contra o Mateuzinho contra o Sport, claro que foi falha dele. A gente discutiu aqui, muita gente falou, eu iria com o Mateuzinho contra o Palmeiras. Eu, por exemplo, sempre fui a favor do Isla. Mas eu falei, eu sou a favor do Isla porque o Renato não deu oportunidade ao Mateuzinho. Se ele viesse jogando desde que o Renato chegou, essa rodagem, né? O futebol americano, né, Paulo? Você tá lá nos Estados Unidos, deve acompanhar um pouco melhor. Eu adoro futebol americano. Quando os caras fazem draft e pegam um quarterback de universidade famosa, eles passam por esse dilema. O cara vem cheio de erros, cheio de manias da universidade, mas só aprende jogando, não adianta botar treinando, entendeu? O Flamengo, com o Hugo demorou, mas fez agora no final, eu acho que deve ter tido alguma coisa de comportamento. O Mateuzinho é um cara, o Ramon, essa semana o Ramon teve um episódio aí na Barra, né, que atropelou um ciclista que morreu. Os jogadores jovens passam por esses problemas, seja dentro do campo, fora do campo. Mas a experiência, a rodagem... Ele socorreu, foi tudo direitinho. Isso. E parece que no local apagado, um ciclista sem nenhuma iluminação. Tal. Mas, o jogador experiente, para se tornar um pouco mais rodado, ele precisa ir para o campo, precisa viajar, pegar essa bagagem. O Flamengo tem uma oportunidade maravilhosa de fazer isso agora. Não adianta ir jogar Carioca com o René, não adianta ir jogar o Carioca com o Pires da Mota. Tem que botar os garotos para rodar. O Fluminense faz isso, pô. Botar o do Carioca, todos esses jogadores, aquele garoto que entrou antes, Matheus França, botar o Mateuzinho, botar o lateral esquerdo, o João Gomes, o Ramon, botar o jogo e botar para jogar como titulares do Campeonato Carioca e enxertar com o sub-20, mas assim, quem são os titulares que nós queremos no Flamengo? E pegar o campeonato todo e botar os caras para jogar. Não me importa se a gente vai ser campeão. O que me importa é que a gente quer exatamente da rodada, como você falou. Eu quero ser campeão. Aí chega lá para fevereiro, né, Paulo? Você vai ter um clássico. Chega em fevereiro, você tem um clássico. Aí você, beleza, hoje eu vou entrar com o time titular, porque não dá para estrear só em março com o titular na Libertadores. Você vai ter... Provavelmente, o Flamengo tem uma chance de jogar a Recopa, a Supercopa do Brasil. Se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, o Flamengo joga a Recopa, né? Então, assim, não dá para esperar 25 de março para entrar com o time titular na Libertadores. Mas pega o clássico Fluminense, clássico Botafogo, clássico Vasco, começa a botar, mas esses garotos têm que ser a base. O Flamengo não pode perder essa oportunidade de novo. E outra coisa, o Atlético Paranaense está provando que quando poupa o time titular no estadual, os times chegam menos baleados no final do ano. O Atlético Paranaense é disparado o time com menos... Sem dar jogador para a seleção. O Flamengo ainda vai dar jogador para a seleção. Ainda tem isso. Ano que vem tem Copa do Mundo e é final do ano, né? Copa do Mundo não é junho, não. É novembro e dezembro. Então, e também teve alguns podcasts atrás que eu trouxe uma informação do Atlético Paranaense, que era o time com menos lesões no campeonato. Né? Durante todo o campeonato era com menos lesões. Porque ele faz um trabalho de poupança, de poupar os jogadores de uma forma adequada. Não, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, como executivo profissional, cara, se eu pego uma empresa, né, em que ela tem um plantel extremamente competente, tem um plantel bom, muito bom, e que vem de um insucesso. E se você for um executivo, eu me sinto nessa posição, né, competente, cara, tem um trabalho maravilhoso para fazer. Você está trabalhando com pérolas, entendeu? Porque é um gap de qualidade que você vai dar, e se você for inteligente de organizar isso, é fantástico. Você não está trabalhando com alguma coisa acabada, entendeu? Você tem um potencial enorme, você tem uma base enorme para trabalhar e tem uma necessidade de. Não é pegar um time vitorioso, pegar um time que ganhou tudo, agora um técnico novo, vai ser comparado com o que aconteceu antes. Não. O técnico está chegando agora, tem um plantel espetacular, uma gestão ótima, salários pagos em dia, tudo direitinho, e que veio de uma fase negativa. Então, se ele é bom, se ele agrega o valor que ele traz de conhecimento a essa base ótima,
Puta, é um desafio maravilhoso. Qualquer um de nós, como executivo, no caso dele, é fisioterapeuta, ele trabalha mais individualmente. Mas se ele pegar um grupo para organizar uma estrutura de fisioterapia numa empresa, você, como administrador, e eu, como homem de finanças, quer dizer, na verdade, quando você chega no nível, já não é mais, você já é um generalista. Né? Quando você chega no nível de direção, conhecer de tudo. Você é um especialista de pessoas e processos. Pessoas e processos, de todos os processos da tua estrutura, apesar de você ter uma base de formação lá atrás. Né? Eu costumo sempre dizer, eu trabalhei na Coca-Cola há muitos anos, o cara mais... o número CEO, na verdade, ele é presidente do conselho. Foi CEO, presidente do conselho. Mais importante que a Coca-Cola teve até a minha época, não sei agora, chamava-se Roberto Gorzueta. Ele comandou a Coca-Cola, levantou a Coca-Cola de uma forma espetacular. Ele era um cara de fábrica, uma empresa de marketing. Ele era um cubano, fugiu de Cuba com os pais dele naquela época. O pai dele tinha uma indústria de bebidas, se não me engano, se eu não estou enganado. E ele veio como engenheiro, ele era de fábrica, ele veio para a fábrica, veio para os Estados Unidos para trabalhar na Coca-Cola em fábrica. E ele teve um potencial tão bom que ele chegou ao número 1. E quando ele chega naquela posição, ele tem que saber marketing, finanças, fábrica, procurement, ele tem que saber tudo. Então, se você pega um técnico como Jesus, que se metia até na comida dos jogadores, eu vou falar Jesus, pelo amor de Deus, só como exemplo, eu não quero ficar viúvo dele, não. Então, se você bota um cara como esse, que cuida da comida, do gramado, da equipe de preparação física, da fisiologia, da fisioterapia, enfim, preparação física e das técnicas e táticas, se o cara tem esse conhecimento e um grupo para trabalhar, o Flamengo é um celeiro maravilhoso. Porque base tem estrutura financeira, tem estrutura de experiências, de várias vitoriosas nos últimos anos, com perdas aqui e ali, como aconteceu esse ano, e tem um grupo, um plantel excepcional. Então, assim, eu estou muito esperançoso para 2022, se a diretoria, como a gente estava discutindo aqui, teve o aprendizado necessário para não ficar nesse ufanismo de ter plantel, não precisa mais de nada e tal, reconhecer os erros e fizer um bom trabalho. Entrando no jogo de Santos, no Santos ontem, que eu tive a oportunidade de estar no Maracanã, mas eu confesso a você que se eu tivesse vendo pela televisão, eu teria visto melhor, porque, Maracanã todo mundo fica em pé e você fica longe, lá na arquibancada, etc, etc. O Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo, na minha opinião. Melhorou no segundo tempo, mas depois o preparo físico deixou a desejar. O Mateuzinho cometeu erros. O goleiro foi ótimo, né? O goleiro foi ótimo, fez um bom trabalho ontem, também teve uma defesa dele muito interessante. O Flamengo ontem, para mim, André, perdeu aquela organização que você falou do primeiro jogo lá contra o Ceará. O Flamengo perdeu. Ontem estava meio, sabe, vinha bater aquela jogada, né? Vem batendo, vem trocando bola, chega lá, não consegue fazer nada. Aí a bola na área é sempre cortada pelo adversário. O Gabigol jogou mal. O Gomes jogou mal, na minha opinião. O Everton Ribeiro jogou mal, entendeu? O Vitinho, para mim, foi o melhor, inclusive, pré-cirúrgico. O Vitinho pré-cirúrgico foi o melhor. Sofreu pênalti, inclusive, né? Em que o Gabigol, infelizmente, bateu lá para fora. Bateu na trave, né? Então, assim, o Flamengo... Mas aí a gente vai dar o desconto. O time estava cansado, é o penúltimo jogo da temporada, já não tem que ganhar mais nada. Então, eu vou até botar na conta do momento histórico que o Flamengo está vivendo. Mas o Flamengo mereceu perder de 1-0, na minha opinião. E eu não sei se aquele gol do Pedro foi... Eu não gosto daquele juiz, hein? Aquele juiz de ontem não me agrada muito. Mas eu não sei se o gol do Pedro veio do VAR, né? Os caras foram lá e disseram que era impedido. E, inclusive, o gol do Santos também foi... Fizeram lá uma recorrência no VAR e aí eles deram o gol como válido, né? Mas o Flamengo ontem mereceu perder. Foi uma despedida. E aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês, para passar a bola para vocês, é o seguinte. Muitos anos que eu não vou ao Maracanã, fiquei impressionado. A torcida não para. Não para. A torcida toda. Que eu fui com o meu afilhado, ele disse, não, aqui é a torcida jovem, aqui é... E lá é não sei o quê. Cara, toda a torcida. Chegava de vez em quando, quando ele chegava no momento da música, começava a pular, sentia a geral dar aquela balançadazinha. A geral não,
a arquibancada dá uma balançada. É impressionante. E eu saí 5 minutos antes, e sempre apoiando o time, tomamos de 1-0, vamos virar, Mengão. Porra, os caras não paravam. Eu não vi time safado, sei lá o quê, e vai. Eu não vi isso, porque eu saí 5 minutos antes, entendeu? Mas os caras até o final, quase, a torcida lá apoiando. Que torcida, cara. Eu não assisto o jogo do Flamengo há muito tempo, eu não sei se Fla-Flu, Flamengo e Botafogo funciona assim dos dois lados, eu não sei. Eu não posso. Você, Wagner, pode dar essa experiência aí. Mas a torcida do Flamengo é espetacular. E, como diz o Roger, em raros momentos de bom senso, ele diz o seguinte: que a torcida do Flamengo é a única que homenageia ela mesma. Que torcida é essa, né? Mas é assim? Como é que é quando você foi ao Fla-Flu, Flamengo e Vasco? Essa efervescência da torcida é a mesma? Paulo, claro, né? O Flamengo tem uma torcida diferenciada, a gente percebe isso, e é difícil de falar, porque, como você acabou de falar, às vezes a gente vai para o estádio para reverenciar, para ver a torcida, e não importa o resultado do campo, né? Eu acho que o que está acontecendo agora tem um pouco a ver, assim, eu fui no Flamengo-Corinthians, né? Eu fui no Flamengo-Atlético, fui no Flamengo-Barcelona, lá para a semifinal da Libertadores. Tem um apelo um pouco exagerado no sentido da volta da pandemia, está todo mundo num mar de amor, mesmo com os resultados não acontecendo, né? Mas eu acho que a gente está vendo, Paulo, é a famosa hegemonia, né? Porque ganhar uma Libertadores ou perder, num período de um ano, a gente fica chateado. Agora, quando a gente pensa em 10 anos, o Flamengo em 3 anos chegou em 2 finais, beleza. Tomara que em 10 anos chegue a 5, chegue a 6. Provavelmente vai ganhar umas 3 ou 4, sei lá. Então, a história da hegemonia é isso. A gente dá lá para frente olhar e falar, na década de 2010 a 2020, a gente bateu 4 finais de Libertadores, 5 finais de Libertadores, bateu 5, 6 brasileiros. Tal. E a gente vê essa demonstração de carinho aí, algumas torcidas. O Cruzeiro lotou aqui em Minas, no último jogo da Série B, sem ter nada para fazer. O Cruzeiro não caía para a Série C, não tinha chance nenhuma de subir para a Série A. Terminou o campeonato 14º. A torcida lotou. Então, foi em peso? Foi, 55 mil pessoas. Então, assim, está tendo esse movimento dos clubes, né, se reaproximarem do torcedor. E o Flamengo, eu acho que tem uma oportunidade. A discussão de precificação de ingresso é uma discussão maravilhosa. A gente podia passar aqui horas discutindo e cada um tem sua opinião. Eu tenho a opinião que o Flamengo nunca deveria jogar no Maracanã com menos de 80% da capacidade. Não importa se nesse jogo puder cobrar R$100 e tiver público para isso, talvez cobre, que o Flamengo precisa fazer dinheiro não nasce em árvore, o Flamengo precisa... Mas tem jogo que você vai botar 10, porque a demanda é menor. Mas mesmo assim vai encher, vai ter 80%, 90% da capacidade. Eu até acho que o Flamengo deveria repensar a relação com a torcida. Deveria ter um departamento não só cuidando de sócio-torcedor, cuidar da relação com a torcida, com os 42 milhões, o que paga, o que não paga, o que tem dinheiro no estádio, o que não tem dinheiro, e que é o maior ativo que a gente tem. Os jogadores vão passar, a diretoria profissionalizou muitas áreas do clube, mas o maior ativo que a gente tem é uma torcida de 42 milhões de torcedores, né? Maior do que muitos países da Europa, muitos países maior que a Argentina, enfim. É isso, eu acho que o Flamengo tem que olhar esse segundo mandato aí da gestão Landim, olhar isso com bastante carinho, sabe? A relação com o torcedor precisa ser ainda mais aprimorada do que já foi. André. Bom, sobre o jogo, concordo com você que o Flamengo estava desorganizado, mas isso foi simplesmente porque a gente também não tinha um lateral esquerdo. O time jogou torto o jogo inteiro. Essa foi boa, essa foi boa. A gente jogou torto o jogo inteiro. O que acontece? No primeiro tempo, o Mauricinho devia de ter posto um moleque canhoto no banco. Porque era o seguinte, eu não sei quem, mas tinha que ter um moleque canhoto no banco. Por quê? Começou o jogo, 30 minutos, tá do jeito que tá, o Flamengo jogando torto. Pô, teve uma bola que lançaram o Rodinei, coitado. O ataque do Flamengo entrando, ele travou, voltou, a defesa chegou, aí ele virou o jogo para a direita. Então, cara, a marcação do Santos era fácil, ela vinha e se virava para a direita do ataque do Flamengo.
porque só saía jogada por lá. O Rodinei, infelizmente, não tem pé esquerdo. Ele tem 2 direitos. Deve ser. Mas era isso mesmo. A bola vinha para ele trazia de volta. Ele trazia de volta. Então, o Flamengo só atacou por um lado. O Flamengo jogou torto. O Flamengo jogou torto o jogo inteiro, até ele inverter o Mateuzinho, que jogou bem na esquerda. Quando ele inverte o Mateuzinho com o Rodinei, o Mateuzinho jogou melhor do que o Rodinei na esquerda, e o Flamengo começou a jogar um pouco melhor no final. Mas, mesmo assim, a questão também do que eu estava falando do Rodinei, demorou-se muito para resolver esse problema. Demorou-se muito. Pô, não deu certo, tem que botar. Não era para tirar o Rodinei, botava o Rodinei para defender ali pela lateral esquerda, tudo bem. Tudo bem, mas tinha que ter alguém apoiando o Rodinei pela esquerda no ataque. Alguém tinha que estar. Se você bota o Gabigol pela esquerda, não estou falando que era para botar, estou falando, dando um exemplo. Bota o Gabigol, que se desse certo, ou o Pedro pela esquerda, alguém tinha que estar ali pela esquerda, ajudando, mesmo que fosse Matheus França, como entrou no final pela esquerda ali, jogou melhor. Alguém tinha que estar ali pela esquerda, ajudando o ataque do Flamengo, porque o Flamengo jogou torto no meio para frente. Meio para trás ele defendeu, mas do meio para frente era torto, ele era só para a direita. A bola vinha e parecia... Sabe aquele jogo de totó que a bola só vai para um canto? O Flamengo estava jogando isso. Era assim. A bola chegava no ataque e ia só para a direita. Fizeram várias tentativas com o Rodinei, mas ele sempre batia a bola para dentro. E aí até o meu afilhado comentou assim, porra, que o Rodinei ele não cai para cruzar. Eu falei, cara, o Felipe Luiz também não cai para cruzar. Só que o Felipe Luiz ele é agudo pelo meio, ele traz a bola para o meio e ele é canhoto. Né? E aí ele faz a jogada, ele volta na frente e tal. O Rodinei nem vai para a ponta para cruzar, porque ele não tem perna esquerda, e nem vai com agudo, porque não é. O Rodinei faz parte daquele grupo que vocês falaram, não sei se foi você ou se foi o Wagner, lá atrás. Cuidado com o Pereba, que o Pereba um dia entra. Então é exatamente isso. Rodinei, René. Porra, tira do time, cara. Tira. Aí tu bota o Pereba. Aí tu bota o Pereba na posição que não é dele. Era muito melhor ter posto o Mateuzinho na esquerda. Que pelo menos ele tem mais qualidade técnica do que o Rodinei. Quer botar o Rodinei? Exatamente. Quer botar o Rodinei? Bota ele na direita. O Mateuzinho, que tem mais qualidade técnica, tentava ele pela esquerda, se fosse o caso. Ontem não tinha nenhuma... Mas eu prefiro também. O Júnior lá, de lateral esquerdo. Eu prefiro. Eu não sei se o Léo Pereira estava... Estava no banco. Estava no banco? Então, era muito melhor ter posto 3 zagueiros com o Léo Pereira ali protegendo a lateral esquerda e botar o Matheus França na frente ali do que botar o Rodinei ali, cara. Entendeu? Botar ali o Léo Pereira ali mas como zagueiro pela lateral. Sei lá. Aí é com ele, eu não sou técnico. Aí você não treinou 3 zagueiros, mas eu quero dizer o seguinte, cara, eu acho assim, o Flamengo, dentro dessa reestruturação, considerando a base que a gente tem, que a gente está discutindo agora, o cara que vem agora, o Flamengo aprendeu com Jesus, né? Agora ele quer entregar a chave. Antigamente, esse cara que está chegando aqui, tudo é dele, da equipe dele, é muita gente. Agora não, eles aprenderam, entrega a chave e depois cobra. Aquela história que a gente já falou, tem que ter conselhinho. Vice-presidente de futebol, ele tem que ser cobrado. Não é... a decisão é dele, ele tem que dar autoridade. O cara é bom, então dá autoridade para ele. Então, assim, o Flamengo, nessa reestruturação que ele vai fazer, departamento médico, fisiologia, preparação física, gramado, que já está fazendo agora, 4 bilhões de reais. Ele tem que também examinar o plantel. E assim, olha, cara, a gente está num outro patamar, aproveitando o nosso antropólogo Bruno Henrique, que nos disse isso. Vamos fazer o seguinte, cara, Pires da Mota, René, Rodinei, quem mais aí? Faz aí. Empresta. Léo Pereira. Kennedy. Vai custar dinheiro. Custou dinheiro. O que ele é só devolver. Doa. Bruno Viana. Que ele foi emprestado, então devolve. Assim, mas esses outros jogadores. Deixa eu contar uma. É mais barato doar
do que ficar mantendo, pagando salário. Diga lá, Wagner. Deixa eu contar uma que eu ouvi hoje no podcast. Diga-se de passagem, eu gosto muito de podcast que tem no Spotify, chama Fé no Mengo. Eles fazem a cada 15 dias, né? E são dois meninos muito engraçados. E eles descobriram, eu não sabia, que o Kennedy tem o Seu Madruga, do Chaves, tatuado no braço. E o lema do Seu Madruga era não gostar de trabalho, pô. Porra, o cara que tem o Seu Madruga tatuado no braço, o lema dele era não gostar de trabalho e não pagar aluguel. Porra, agora eu não consigo mais olhar o cara. Eu olho ele com cara de preguiça, pô, já entra em campo sem vontade, cara. Porra, o que faz o cara tatuar o Seu Madruga no braço, cara? Você, me explica aí, André, você que é da área de saúde. Mas eu não sou psiquiatra. Eu não sou psiquiatra. Ok, rapaziada. Foi um belo podcast. A gente tivemos aquelas atribulações para nos reunirmos pelo trânsito, né, do Rio de Janeiro e tal, mas estamos aqui juntos. Lembrando aos nossos membros que voltaremos a gravar no dia 24 de janeiro, então entre o dia 24 e o dia 25 vai para o ar o primeiro podcast de 2022. Quando eu falo entre o dia 24 e o dia 25, depende do nosso produtor técnico, doutor Henrique, ele é que decide. Tem dia que ele nos surpreende, bota uma hora depois, a gente está lá o podcast. Dia que é no dia seguinte e tal, a gente fica meio triste, mas tudo bem. Então, eu acho que a gente pode... Hein? Grande Henrique. Grande Henrique. Então, desejando, né, um Feliz Natal a vocês e um Feliz Natal. Vamos nos falar individualmente depois, mas, enfim, oficialmente agora o Feliz Natal. Feliz Natal aos nossos membros, né? Um belo 2022 a todos nós, principalmente com esse coronavírus muito mais bem controlado parece que esse ômega nos deu o prazer de não ser uma coisa muito agressiva, está sob controle. O nosso país está sendo vacinado de uma forma adequada, temos hoje um nível de vacinação acima dos Estados Unidos, que lá, por decisão pessoal de cada um, 40% acho da população americana não quer se vacinar, aqui todo mundo quer se vacinar, então as coisas tendem a se organizar. Deus queira que o ano que vem, inclusive na economia, a gente consiga, depois dessa crise toda, melhorar e ter mais empregos, etc, etc. Então, desejando um Feliz Natal, um bom Ano Novo a todos e, como sempre, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.